Essa é a parte 2 do React do programa Café com a Anitta, lá no Diário do Peixe, da última quarta-feira. A parte 1 foi publicada no sábado pela manhã. Nessa parte 2, depois de ela ter falado do Ângelo na parte 1, ela vai falar um pouquinho mais sobre o atacante do Santos, mas também, e de forma mais específica, sobre como você não deve cair em algumas pegadinhas que rivais, mídia, enfim, o mundo do futebol te faz às vezes cair. Mas eu vou deixar ela mesma explicar e você vai entender porque esse react é importante. Eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, mas você, bem espertinho. Vou aproveitar que a Anitta falou, que eu basicamente concordo com tudo, e reagir apenas. Vamos lá então. Que é essa boataria aí sobre o Flamengo. Até peguei uma matéria aqui do André Hernan no UOL, falando que o Flamengo não desistiu e deve enviar até o fim da semana uma nova proposta pelo Ângelo. Uma proposta que gira em torno dos 10 milhões de euros. Gente, pelo amor de Deus, juro. Pouco. 10 milhões de euros. O Santos já tinha recusado uma primeira investida por não ter gostado do modelo de negócio. Aí eu amei essa parte. O que falta para o negócio sair? Para o negócio acontecer, é preciso que o Santos esteja de acordo com o modelo de negócio. Só isso. Mais nada. Tranquilo. Só isso. O Alvinegro já chegou a recusar uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra porque o clube inglês queria parcelar o valor. O jovem de 18 anos convive com momentos de altos e baixos no clube. Ângelo chegou a declarar que estava focado no Santos, não sei o quê. Ângelo já fez 10 jogos em 2023, 8 deles como titular, mas ainda não marcou gols. Só para vocês terem uma noção da diferença de idade entre o Ângelo e o Lucas Barbosa, por exemplo, é 3 anos mais velho do que o Ângelo, né? Isso é importante e isso me lembra do Patati, que muita gente pede no profissional, e eu que fui na maioria dos jogos da Copinha, ouvi muito. Patati no lugar do Ângelo. O Patati é mais velho que o Ângelo. Tá indo pro último ano do Sub-20 e ninguém no clube cogita que ele suba já. Essa é a diferença de capacidade. Isso não é demérito ao Patati, mas é muito mérito do Ângelo, que é melhor que o Lucas Barbosa, que é 3 anos mais velho, e é melhor que o Patati, que também é mais velho que ele. É importante a gente pensar nisso. Né? Só para vocês saberem. E aí tem uma coisa muito importante. Pode ser que o Flamengo envie uma proposta, não achei essa matéria do Hernan nada de grave, nada de errado e tudo mais. Só que só falta o Santos aceitar, né? Giovanni, posso falar da apuração que vocês fizeram? Me fala aí se eu posso falar, Giovanni. Sei lá se o Giovanni tá me ouvindo. Ontem eu tinha recebido uma informação de que o Ângelo iria para o Flamengo, que estava tudo certo, que os valores... E eu fui falar para o Giovanni, repassei para a equipe do Diário do Peixe, porque, como vocês sabem, eu não sou a pessoa da apuração, né? E os empresários do Ângelo falaram, cara, isso... Olha eu aqui. Agora estou ouvindo. Eu falei que eu vou falar da apuração que vocês fizeram ontem, tá? Que os empresários do Ângelo falaram, não tem nada disso, o Ângelo não vai para o Flamengo. Isso é forçação de barra do clube, porque A partir de agora é que o bicho vai pegar. Vamos lá. Aí, por que eu queria fazer um programa mais dedicado sobre isso? Porque o futebol é um meio com muita sujeira, mentira, falsa especulação para forçar negociações. Então, o que muitas vezes acontece? O clube quer comprar a Anitta. O Pirapora Futebol Clube quer comprar a Anitta. Mas a Anitta é do Santos. Aí o Pirapora Futebol Clube solta na imprensa, não, já tá tudo certo. Porque aí cria um clima horroroso entre a Anitta e o Santos. E aí a torcida vai lá e queima o jogador, e frita o jogador, e bate no jogador. E muitas vezes, acho que muita gente que tá aqui no chat não sabe que isso acontece e compra essa mentira. A pausa é importante porque, como ela falou de quem tá no chat lá do Diário e pode comprar essa mentira, eu falo para vocês, principalmente porque na maioria dos casos vocês não são formados em jornalismo, não tiveram esse estudo e muito menos, mesmo às vezes sendo formados, estão no jornalismo esportivo. Então, muitas coisas que a gente que é formado, que está nesse meio, que enxerga certas sujeiras e situações, a gente sabe e a gente precisa explicar. Claro que eu não vou sair acusando diversos jornalistas de mentir, de cair numa pegadinha de um clube, de ajudar o clube, que no caso é o Flamengo, a forçar essa barra. Mas o fato é que há muita notícia assim, muita gente cai nessa pegadinha, e o torcedor, por confiar nessas pessoas, ou por basicamente acreditar em tudo que vê na internet, né, são coisas diferentes, tem os dois tipos, ajudam
a pressão do Flamengo sobre o Ângelo, nesse caso em específico, aumentar. Outro dia, durante a semana, lá no grupo dos membros do Ouvinte Santos, que são pessoas que buscam um material diferenciado, que me ajudam a sobreviver, que acreditam no jornalismo que eu faço e nas ideias que eu prego, estavam lá discutindo a proposta do Flamengo pro Ângelo. Eu fiquei, gente, fiquei na minha cabeça, não resolvi nem falar nada porque eu não aguento mais esse assunto. Vocês estão debatendo matéria forçada pelo clube que quer levar o moleque por troco de banana. Só para. A gente está aí há 3 semanas, sei lá, debatendo o Ângelo no Flamengo e nada acontece. Se acontecer um dia, a gente debate. Por enquanto, tá todo mundo debatendo algo que o Flamengo quer que debata para o Ângelo sentir ofendido, atacado, triste, depressivo, sei lá, e falar, não aguento mais, eu vou embora. São propostas irrisórias, ridículas. A Anitta vai falar sobre o Marinho daqui a pouco. É patética a ideia de que o Santos aceitaria o Marinho, mais dinheiro, enfim, como troco pelo Ângelo, em troca do Ângelo. É ridículo. Mas a gente fica lá discutindo. E aí muita gente ganha audiência, clique, canais vão ganhando views, discutindo isso. Sabe quem não ganha nada? Eu que sou otário e nem discuto isso. Porque é um absurdo cogitar isso. No máximo eu apareço no resumão falando, rolou essa proposta ridícula, o Santos disse, não acabou. Se um dia virar assunto sério, a gente debate. Por enquanto, é isso que a Anitta tá falando, é forçação pra torcida descer a lenha no Ângelo, como se fosse culpa dele receber uma proposta de alguém, e o moleque falar, vocês me encheram tanto o saco que eu vou embora. Aí o santista vai falar, mas a gente vai virar o Flamengo Castilha. Ué, enche o saco pro moleque ser vendido e depois vai reclamar que é Castilha? Conseguiram normalizar essa situação do Santos vender o Ângelo pro Flamengo, o que é um absurdo. Quando o Gustavo foi de graça, né, mas ele foi direto. Mas Thiago Maia, Gabigol, sei lá, mas quem que joga no Flamengo passou pelo Santos, Diego, não joga mais, vocês entenderam? Bruno Henrique, foram para lá, o Santos prepara os jogadores pro Flamengo, viramos a base do Flamengo. Agora a gente tá pronto, prestes, né, pra muita gente que tá caindo nessa pegadinha, a vender o moleque pro Flamengo e fica, normal, só quero mais dinheiro. Não é normal. Para de normalizar esse absurdo, gente. Gente, o Diário não postou. E por que o Diário não postou que não tem negociação? Porque isso é uma não notícia. Não é uma notícia. Não há negociação entre Santos e Flamengo. Se não há negociação, não há notícia. Entendeu? Então, assim, o Diário não postou. O UOL não postou. O GE não postou. A Tribuna não postou. Ninguém postou. Fontes que eu cito sempre, mas as discussões partem de setoristas do Rio. Claro que o setorista do Rio sabe a ideia do Flamengo, né? Se o Flamengo ou algum diretor do Flamengo falar para um setorista do Rio, queremos oferecer R$5 para o Ângelo, isso vira notícia lá. Sabe por que não vira notícia aqui? Porque o Santos vai olhar e falar, nossa, R$5, legal, valeu, abraços. Não vira notícia porque é ridículo. Ninguém que cobre o Santos todos os dias postou. Não vai acontecer. Não vai. Enquanto essas pessoas confiáveis que estão no dia a dia do clube não postarem, não acreditem. Estão forçando. Então, a mídia que cobre o Flamengo está usando a torcida do Santos para queimar o Ângelo com o Santos. Bato palmas. Pra Anitta, não pra mídia que tá fazendo isso, claro. Para forçar uma negociação dele com o Flamengo. Então, por favor, não caiam nisso. Vocês estão sendo usados. O André Hernan não fez nada de mal, porque o Flamengo fazer uma proposta não é um absurdo. Só que falar que é questão de tempo até o Ângelo ir para o Flamengo, o Rueda já aceitou, o Rueda quer o Marinho de volta. Gente, eu li um comentário hoje que era muito bem reproduzido, eu vou reproduzir, não lembro de quem era, desculpa. O Marinho foi chutado, foi do o Santos Scouts, se eu não me engano. O Marinho foi chutado do Santos, não teve um vídeo de despedida, não teve nada, ninguém queria mais o Marinho no Santos. Já na gestão Rueda, é importante lembrar. Foi um achado para o Santos conseguir 8 milhões de reais no Marinho. Não tinha mais clima, ele brigava com as pessoas lá dentro, não tem a menor condição, o Marinho não vai voltar para o Santos. Ele não vai voltar para o Santos. Não tem a menor possibilidade do Santos dar o Ângelo em troca de dinheiro mais o Marinho. 10 milhões de euros no Ângelo é um absurdo.
É um de baixo, absurdo. né? É pouco. Porque não só o Santos estaria perdendo um jogador bom, como o Santos estaria repassando a futura venda para outro clube. Eu sei que o Rueda tem os problemas dele, mas ele não vai aceitar isso, porque isso é um absurdo. E se aceitar, a gente vai ser o primeiro a falar que é o quê? Um absurdo, e vamos descer a lenha, né? Agora, toda proposta que chega, você discute, né? E o Rueda aceitar vai à votação no CG. Assim, tem passos, né? Uma pessoa no CG pode aceitar, e o resto votar não, né? Aliás, é por isso que quando o Edu Dracena fala que é uma pessoa que tem que decidir tudo, eu acho errado, né? Tem um outro react aqui, a entrevista dele lá, sei lá onde foi, pode pá, se eu não me engano. Não pode. O modelo de CG é perfeito? Não. Mas aí, digamos que o Dracena aceita essa venda, ninguém discute. Tem que ter gente para discutir. É melhor vender o Ângelo para a Arábia Saudita do que para um rival nacional. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? E o Santos não quer o Marinho. Não vai voltar o Marinho. Então chega, sabe? Então eu quero que quem está me assistindo, as 400 pessoas que estão aqui me assistindo, entendam que 1000 vezes quando um setorista que não conhece o Santos, não tem nenhum contato no Santos e fala, não sei o quê, muitas vezes isso é uma forçação de dentro do Flamengo, entendeu? E até o Eduardo Dantas me pergunta, eu já tomei meu suco, deu aqui o superchat dele com a personal, eu não estou criticando o torcedor por ser passional, é usado como massa de manobra do clube que vaza uma informação que não é verdade na imprensa. O Santos também vaza informação que não. Vamos deixar claro, a Anitta até vai falar, mas eu vou dar um exemplo antes aqui. O que é o vazar? Pensa por que o Ganso não veio há 2 anos, se não me engano. O Santos tinha a ideia do Ganso, jogou para a imprensa. A torcida desceu a lenha, o Santos falou, melhor não. É isso. Não estava certo. O Santos jogou para setoristas, alguém específico, eu honestamente nem lembro quem publicou sobre isso. Vê a reação da torcida e decide. O que o Flamengo está tentando fazer no caso do Ângelo é mais ou menos parecido. É jogar, alguém publica, a torcida do Santos odeia, fica brava, olha, ficou mais barato o jogador. Tática. É uma tática errada? Moralmente, sim. Na lei, não. Eu faria? Jamais. Vou aproveitar aqui para criticar a tática. Mas que ela é feita, ela é, por todos os clubes. Não é verdade na imprensa, né, Giovanni? Você sabe muito bem disso. Para medir temperatura. Muitas vezes joga ali e fala, tipo assim, essa última do Lucas Lima, antes de fechar o contrato, o próprio Santos vaza na imprensa. Para ver como que tá a reação. E dessa vez, provavelmente o Santos sentiu, putz, a temperatura tá mais baixa. Dessa vez, tem gente que tá aceitando o Lucas Lima. Então vamos trazer sim que tá de boa. Isso acontece, é assim que o futebol opera, E tem isso também. Obrigada, Luiz. Esse tópico muito importante. Será que esquecem que antes de vender o Ângelo, o Barcelona tem a prioridade? Bom ponto. Pois é, gente. Pois é. Então, sabe? Que é tipo, chega essa proposta ridícula do Flamengo, o Santos pode falar, ô Barcelona, paga um pouquinho a mais aí. O Barcelona não topar. Pode não topar, mas precisa avisar. Eu acho que é importante expor essas coisas, né? O Emerson tá falando aqui, ó. Chama teste de mercado. O Renato tá falando, Anitta, quando eu tenho que pagar pela aula que você está dando? Então, eu acho que é importante expor essas coisas, porque quando você entende a dinâmica do futebol, você para de reagir de forma tão passional, sabe? E claro que a paixão no futebol é essencial, né? Membros que já viram o jogo comigo, outras pessoas que não necessariamente estavam comigo, mas viram na Vila, sabe que tem jogo que eu grito, vibro, xingo, comemoro, enfim, o que quer que seja mais do lado da paixão. Mas quando a gente vai analisar, eu aqui nos vídeos e vocês que me assistem, a gente precisa ser mais frio. Não dá para levar tudo na paixão. Porque senão, se eu tô odiando o futebol de um jogador hoje, eu vendo por R$3 e amanhã ele estoura, é vendido por milhões para outro clube, eu fiquei com o quê? Sem dinheiro e sem um jogador. Né? Tem que ser frio. Eu prego a frieza aqui porque a frieza nos leva mais longe, do que só passionalidade. Eu jamais vou ser dirigente de futebol porque eu sei que ele tem a menor capacidade disso.
Para você ser dirigente, você tem que entender a hora de dividir paixão, você tem que amar o clube que vai trabalhar, mas racionalidade, a frieza. Torcedor não pode ser dirigente de clube, porque torcedor é pura paixão. Isso vai causar muito erro. Não é que o torcedor não entende, é que o torcedor às vezes não consegue dividir paixão e frieza, né? Ele entende, só que ele é tão passional que na hora de uma decisão ele erraria. E eu sou torcedor também, eu erraria, entendeu? Então, e eu concordo com o Marcos, ele falou, sei que é difícil dizer isso, Anitta, mas a torcida do Santos tinha que abraçar e apoiar o Ângelo. O garoto tem um futuro enorme. E eu não acho difícil dizer isso, não. Eu acho bem fácil, na verdade. Bem fácil. Exatamente. E mesmo que ele não fique mais anos no Santos, ele tem que ser valorizado como o ativo que ele é para o clube. Eu odeio o termo ativo. E quando a torcida fica queimando ele, diminui, né? Tende a diminuir o valor de mercado. Então não façam isso. Se vocês estão assistindo esse programa hoje, são quase 500 pessoas, eu acho que 500 pessoas já faz uma diferença. Não se deixem ser massa de manobra de diretoria de clube, entendeu? Briga no Zap. Acreditem na imprensa que cobre o seu clube. Briga no Twitter. Porque é muito suspeito que alguém que está no dia a dia do Flamengo, que não está em Santos, que não conhece o Santos, tenha muito mais informação do que quem cobre o Santos tudo disso. É suspeito, isso não faz nem sentido, sabe? O Décio mandou um superchat aqui, gordo, R$10 para mim. Décio que é membro do 27. Matemática básica, basta dividir os minutos jogados dele por 90 e verão que dá 56 jogos completos. Falamos disso no vídeo anterior, na parte 1. Falamos disso. A cada novo técnico, ele voltava para o banco e entrava faltando 5 minutos. E contam como um jogo completo. Muito bom, Décio. Muito bom seu comentário. Obrigada. Júlio está falando aqui que eu hablei. Hoje eu hablei mesmo. E assim, eu acho que eu não fiz em nenhum momento um grande juízo de valor. Eu expus como as coisas funcionam. E às vezes, quanto mais a gente conhece futebol, menos a gente deveria gostar dele. Porque é isso. Pô, sem dúvida. Funciona dessa forma. E é isso. Eu acho que ela foi precisa, hablou, deu aula e vale a brincadeira e vale de forma séria. Eu acho que o torcedor... Os tempos são modernos, gente. Os tempos mudaram, não dá mais para ser só o passional que pega o jornal na manhã seguinte e vê a notícia. Vocês têm acesso a muita coisa que torcedores anteriores não tinham. Eu sempre lembro do Rubens, um abraço pro Rubens. A gente estava no Ibrachina e Santos, no Sub-20 ano passado, ele falou: não, o que eu gosto do seu canal e de outros é que agora a gente pode assistir a qualquer horário Coisas do Santos. Antigamente eu tinha que esperar o lance sair na manhã seguinte e rezar para ter alguma notícia. Hoje vocês têm acesso a muita coisa. A gente tem que aprender a filtrar. Eu tento fazer um filtro aqui, né? Trazer coisas relevantes. React, coisas relevantes. Tem muita gente que faz canal que quer enganar? Tem. Tem gente politiqueira, tem gente desinformada, tem gente que é só paixão, então não é notícia. Tem gente que é só notícia e nem torce pro Santos. Tem muita gente diferente. Você tem que filtrar o que você gosta, o seu estilo preferido, quem tá falando verdade, quem não tá falando verdade. Tem que filtrar. Só que hoje você tem a oportunidade de filtrar. Antes você era filtrado, como o Rubens disse. Chegava lá o lance, chegava a tribuna, o papel na manhã seguinte, você tinha que escolher um ali para comprar. Chegava na sua mão, sei lá, você chegou na banca, hoje só chegou o lanche. O lanche é ótimo. O lance, compra aí o que tem. E não tinha filtro. Hoje você pode escolher dentro da qualidade do que cada um te entrega. Isso é muito importante. É isso, jovens. Hablou, hein, Anitta? Beijos a todos.